acabando com uma festa clandestina. Vamos sair daqui todos algemados, direto para a delegacia. No combate à criminalidade no Amazonas, ele foi responsável por implantar projetos pioneiros na segurança pública. E esse ano recebeu a medalha Tiradentes pelos serviços prestados à população quando esteve à frente da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Em 2021, deixou a batalha nas ruas para combater problemas de saúde, mas em 22 anunciou sua pré-candidatura a deputado federal para voltar a guerrear contra o crime. Hoje, a gente recebe o ex-secretário de Segurança Pública do Amazonas, Coronel Luzimar Bonates. Tudo passa pela educação. Nós temos que educar melhor nosso povo para que o jovem possa realmente ter oportunidade de trabalho, não se deixar levar pelo mundo das drogas. E é interessante ouvir você falar de educação, e toda vez que eu ouço alguém da segurança falar de educação e alguém experiente, que já viveu todas as operações, todos os conflitos e tal, é porque a gente acaba chegando na origem do problema mesmo, não é isso, Bonates? Isso, se nós não dermos essa condição melhor para o ser humano, de realmente abrir os horizontes dele, e só através da educação você consegue isso. Bonates, olhando na sua história, você se viu em algum momento fazendo alguma outra coisa a não ser essas atividades relacionadas à segurança? Inicialmente, quero te agradecer a oportunidade de estar aqui batendo esse papo político, dentro dessa conversa política, o assunto que interessa a todos nós enquanto cidadãos, principalmente esse ano, onde nós vamos escolher presidente da República, senadores, deputados federais, estaduais e governadores. São eles que vão realmente, somos nós que vamos representar o povo. É um momento de muita importância a gente realmente ter essa conversa para que o nosso eleitor possa realmente conhecer as ideias de cada um. Então, lhe parabenizar por essa iniciativa. Obrigado. E dizer realmente que todas as vezes estarei à sua disposição para participar desse momento agradável. O Bonates começou como professor de Educação Física. É mesmo? Eu fiz faculdade de Educação Física, lecionei um bom tempo, mesmo depois que entrei para a polícia, ainda continuei lecionando por alguns anos. Lecionei na rede particular, no Colégio Preciosíssimo Sangue, conhecido como PP Sangue, na rede municipal, na rede estadual. Que legal, E depois realmente abracei de coração, pensamento, a vida policial militar, que eu vi realmente que era uma oportunidade que eu tinha de dar uma parte de mim para o bem-estar da nossa população, e segurança é fundamental. E como é que foi esse início, Bonates? Como é que era a segurança naquela época, quando você começou? O que você lembra daquela época? Era um outro momento, né? Não tinha tanta violência como nós temos hoje. O trabalho era um pouco mais fácil. Havia um respeito maior pelas instituições. É mesmo? Sim, você sente essa... Naquela época tinha respeito. Você chegava e dizia, pare, você está preso. As pessoas realmente atendiam. Não tinha esse confronto como nós estamos vendo. Não era que fosse mais fácil, que cada momento é seu momento, mas nós tínhamos uma condição melhor de trabalho em termos psicológicos. Entendi. E aí o Bonates foi evoluindo dentro da polícia, né? Como é que foi essa evolução? Dentro da polícia como na política. Né? E também, né? Sempre, meu pai foi líder sindical, eu fui, labutei também na política estudantil, na época de juventude. Isso aí realmente está no sangue da gente, essa questão, até por questão familiar. E comecei a trabalhar polícia e junto com a atividade política, que não dá para desvincular. Nós somos entes políticos realmente, mas eu sempre me dediquei bastante à polícia, ao trabalho da segurança pública. Eu lembro que você sempre foi essa referência, né? Eu, desde muito novo, acompanhando, acho que você chegou a ser secretário no governo, acho que do Arthur, e você já tinha essa coisa de representar a segurança dentro desse mundo político, né? Sim, nós começamos realmente a atividade fora da polícia, na área administrativa, na época do Arthur. Nós trabalhamos, eu comecei na área política realmente partidária, lá em 78, no Alto Solimões, onde nós tínhamos 3 candidatos contra o governo. Era o Arthur, o Samuel Peixoto e a Bete Azize.
nós trabalhamos com eles em 78. De lá para cá nós fizemos um grupo, amigos, trabalhando na política, e tive a oportunidade de fazer parte da equipe do primeira administração do Arthur na prefeitura de Manaus. E eu sempre fui realmente muito focado naquilo que eu faço. Se eu tomo a decisão de cumprir uma missão, aquela missão for me dada, aquela missão será cumprida. Eu sempre trabalhei com muito vigor, com muita dedicação em todas as missões que eu recebi. Perfeito. Você teve, nesse momento, com certeza, esse contato com a política e certamente começou a enxergar, né, o que muita gente às vezes demora a enxergar, que a política está em tudo, né, Bonatti? Enfim, não tem como você dissociar. Você pode ser um médico que está atuando na saúde, você pode ser um professor atuando na educação, você de alguma forma é influenciado, a política de alguma forma influencia o teu trabalho ali. Né? Sim, em todos os setores. A política é diálogo. É realmente aquela arte de você dialogar, de convencer com palavras, de mostrar, de argumentar, e na segurança não é diferente. Né? Nós temos que ter o poder de argumentação máximo, porque quando o homem acaba com o seu poder de argumentação, ele normalmente parte para a violência. Isso é uma consequência natural. É a consequência. E nós sempre procuramos ser bastante convincentes, fazendo realmente com que a lei fosse cumprida dentro dos limites legais, né? Mas procurando sempre manter o diálogo. Agora, o Bonatti, em algum momento, evoluiu para cargos de comando dentro da polícia e aí até chegar a comandar a segurança pública. Como é que é essa experiência, Bonatti, de ter que liderar tropas, de liderar homens, né, tão diversos, com tantas cabeças, né? É muito difícil ou isso, de alguma forma, você acha que a tua experiência ali foi te preparando para essas missões? Cada dia nós somos seres que estamos aprendendo a cada dia. Todo dia nós temos um ensinamento diferente, temos que aprender. E você administrar homens é bastante complexo. É bastante complexo. São cabeças diferentes, situações diferentes. Na área da segurança, cada caso é um caso, cada roubo é feito de uma maneira, você tem que saber como o policial deve trabalhar, como ele deve atuar naquela missão, como é que tem que ser a cabeça dele e comandar isso aí realmente é bastante complexo, mas é extremamente gratificante quando você chega no final da missão, você viu que você cumpriu como deveria ser cumprido de maneira satisfatória. Bom, e aí, nessa sua, digamos assim, nessa sua experiência como comandante da secretaria, certamente a visão também ela amplia. Você deixa de se preocupar com casos específicos e começa a se preocupar com o macro, né? E eu estava lendo um pouco sobre isso, porque uma grande questão aqui na nossa região assim, como é que a gente tem tantos homicídios, e aí há uma relação muito clara com o narcotráfico e essa coisa toda. Eu queria que você falasse um pouco da sua visão desse problema de segurança que a gente vive no Amazonas, né? Assim, a problemática, digamos assim. Primeiro, nós temos a cidade de Manaus, puxando pela cidade de Manaus, ela foi uma cidade que sempre cresceu desordenadamente. Certo. Nós temos 2 bairros que foram planejados. Foi o São José, na época foi um bairro planejado na administração do Zé Fernandes, com o Gilberto, e o segundo, Jorge Teixeira, que já foi na administração do Arthur Vigílio. Certo. Foram os 2 bairros que foram feitos com planejamento. Os outros todos são oriundos de invasão. E quando você cria esse ambiente de invasão, você dificulta que os aparelhos de Estado consigam realmente trabalhar de maneira adequada. Mas isso não diminui a capacidade que o Estado tem de gerenciar. De chegar ali, né? De chegar ali. Temos que dar o jeito. Tá? Isso. E é um problema muito complexo. Nós temos fronteira com os maiores produtores de droga do mundo. Peru, Colômbia, Venezuela também não está fora disso, Bolívia. Uma fronteira enorme, onde as drogas passam por aqui. Nós criamos, inclusive, um instrumento de bloqueio do transporte dessas drogas, que foi a base Arpão, no Médio Solimões. Atingir lá. A Polícia Federal já tem uma base lá em cima, que é a base Anzol. Nós fechamos ali o Médio Solimões, que deu um retorno excelente para o controle do narcotráfico, que é o maior problema que nós temos. Se nós realmente não atacarmos esse problema com muita seriedade, com muita acuidade, realmente nós não vamos conseguir diminuir
os problemas sociais. E, além de tudo, nós temos que investir muito, mas muito mesmo em educação. Tudo passa pela educação. Nós temos que educar melhor nosso povo para que o jovem possa realmente ter oportunidade de trabalho, não se deixar levar pelo mundo das drogas. E é interessante ouvir você falar de educação, e toda vez que eu ouço alguém da segurança falar de educação, e alguém experiente, que já viveu todas as operações, todos os conflitos e tal, é porque a gente acaba chegando na origem do problema mesmo, não é isso, Bonatti? Isso, se nós não dermos essa condição melhor para o ser humano, de realmente abrir os horizontes dele, e só através da educação você consegue isso. Ele fica limitado, perde as oportunidades, ele não consegue ter oportunidades, e, logicamente, ele acaba realmente enveredando pelo mundo das drogas. Bom, aí você falou de algo que talvez muita gente desconheça, que é a criação dessa base Arpão. Queria que você falasse um pouco desse projeto que saiu da sua gestão, né? Esse projeto foi concebido após uma viagem que eu tive ao município de Quari, no meados de maio, abril de 2019, fui a Quari, estava tendo muita reclamação, era um município considerado muito violento, e eu fui a Quari, junto com o prefeito à época, para ouvir e ver qual era a situação do município, como percorri outros municípios do Amazonas também para ver a situação de segurança. E lá chegando, nós fomos para um encontro com a comunidade, um ginásio, ou foi um auditório, sei lá, lotado, aproximadamente umas 500 pessoas, todas reclamando de segurança. É mesmo? Todas reclamando de pirataria. O pobre do agricultor que vinha da comunidade mais longínqua, ou quando ele vinha para a feira 2 vezes por semana para trazer os seus produtos em Quari, ou ele era roubado na vinda, onde tomavam seus produtos, né? E o seu motor, o seu rabetinha também, ou na volta, quando ele estava voltando com dinheiro. Olha só. E realmente ali foi uma situação extremamente preocupante. Eu vi realmente uma deficiência muito grande da segurança que estava acontecendo naquele momento. A primeira solução que nós tivemos foi escoltar esses ribeirinhos na vinda e na volta. Ou seja, uma ação imediata. Ação imediata. Conversamos com o Coronel Norte, à época, o comandante estava comigo também, e ele conhece bem a realidade daquela região, porque ele fez um trabalho excelente naquela região, e determinamos que a Polícia Militar fosse para a primeira comunidade, no Baixo Rio, e na última comunidade do Alto Rio, e viessem trazendo em comboio aquelas pessoas. Então, aquela procissão de canoas subindo e descendo o rio para que pudessem ter segurança. Isso aí era 2 vezes por semana. Mas aquilo não era suficiente, porque nos outros dias o caboclo não podia deixar a canoa na beira do rio com o seu motor, que eles eram roubados. Nossa. A casa deles era invadida pelos piratas também. E foi quando nós tivemos realmente a ideia. Eu já tinha sido secretário de Justiça, conhecia aquela embarcação, que ela pertencia à Secretaria de Justiça, conversei com o governador Wilson Lima, que sempre foi um grande parceiro da segurança pública. Ele me autorizou a transformar ela numa base policial militar, onde ela é dotada tem consultório médico, odontológico, ela tem um canil, que o cão é a melhor coisa que nós temos, o cão é incorruptível. É verdade. Então, nós levamos, não que o policial seja fácil de corromper, mas é fácil de ser enganado. Isso. Pelas maneiras que as pessoas conseguem camuflar as drogas. É isso aí. E o cão você não consegue fazer isso, ele localiza onde tiver. E colocamos essa base lá foi escolhido o local, lá já subindo acima da cidade de Quari, e ela começou a ter um resultado excelente. Nessa base, você vinha de canoa de rabetinha ou vinha passando no transatlântico, você tem que parar obrigatoriamente, se revistar todo mundo e o barco vistoriado. E isso aí realmente, nós tivemos a apreensão recorde de drogas ali. Acabou o problema. E, além disso, nós fizemos lanchas blindadas para a polícia. O que acontecia? Tivemos uma ocorrência lá onde deram mais de 500 tiros nas voadeiras da Polícia Militar. Olha só. E os policiais tiveram que correr para a mata para não serem atingidos. Depois, agora, lá tem 2 lanchas blindadas com armamento extremamente modernos e pesados, né? Metralhadoras que, para quem gosta de ver filme, tá dando a guerra, aquelas que a munição vai correndo em fita.
dá a média de 700 tiros por minuto. Isso aí deu um poder de fogo muito grande para o policial, deu uma segurança para o policial, e ele pôde realmente combater não só o narcotráfico, mas a pirataria também, de uma maneira excelente. Recentemente eu estive em Quari, vi na beira do rio, eu estava com os companheiros de Brasília, vi várias canoas, deve ter uma comunidade. Como é a comunidade indígena, digo, bora lá para vocês conhecerem, deve estar tendo alguma festa ali. Aquela quantidade de canoas com as suas rabetas, o motor de popa. Quando nós subimos, era uma comunidade de aproximadamente 70 famílias, e não estava tendo festa nenhuma. Era já o dia a dia deles, já podiam deixar as canoas. Conversamos com vários moradores, pedi para eles reunirem-se, para o pessoal de Brasília conhecesse melhor. E eles disseram que depois da base Arpão, eles voltaram a dormir com a janela aberta, a porta aberta, armar sua rede na varanda e deixar o seu motor de popa liberdade, né? Ter liberdade, entendeu? Eles disseram que foi realmente para aquela região, foi a melhor coisa que teve. E no planejamento, no projeto de segurança pública, que foi entregue pelo governador recentemente, coisa feita ainda na nossa gestão, está previsto mais 9 bases dessas. Nós vamos, a ideia é se fechar todas as calhas de rio. Já estamos com 2. Essa em Nova Olinda e outra no Rio Negro, uma menor, mas já está lá fazendo esse trabalho também. Então, o senhor acha que para o Amazonas, aí falando dessa visão de segurança, para o Amazonas, de repente, o caminho é a gente investir nessa, digamos assim, nesse combate ainda no transporte? Sim, nós temos que combater na origem. O ideal é que a gente consiga fechar isso na fronteira. Mas a fronteira é muito grande, muito complicado de você fazer policiamento. Então, nós temos que criar essas barreiras, esses filtros, realmente para diminuir os problemas. Eu entrevistei recentemente um delegado também que trabalha no combate, e ele estava dizendo o seguinte, que entre os traficantes, né, eles já consideram o Amazonas o local mais difícil de se passar. E eles dizem, depois que passa do Amazonas, aí já fica tranquilo. Exatamente por conta dessa fiscalização. Né? Isso aí nós temos um trabalho excelente, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, trabalho investigativo, trabalho de combate ao narcotráfico, principalmente pelos grupos especiais, das delegacias especializadas da Polícia Civil, os grupos especiais da Polícia Militar, além do policiamento rotineiro também que as SICONs fazem na cidade e nos municípios. Isso é muito importante. E nós temos que ver também, Cora, da questão de emprego. É uma situação realmente bastante preocupante também, certo? Questão do trabalho. Nós temos um percentual de aproximadamente 38% de desempregados entre 16 e 24 anos. Realmente isso aí é uma coisa que é um absurdo. Nós temos que ter oportunidades para essa juventude, né? No primeiro emprego. Não só a partir dos 18 anos, mas a partir dos 16 anos eles já têm que ter realmente condição de trabalho. Certo. Hoje o nosso jovem ele entra na faculdade com 16 anos. Ele já está totalmente em condições de entrar no mercado de trabalho. Muitas vezes ele é chefe da família, né? Às vezes ele é que ajuda a mãe, ele que ajuda a sustentar a casa, divide. Aqui já passaram alguns aqui que é exatamente isso, né? Eu vou te trazer em primeira mão para você. Um dos projetos, quando nós estamos ainda na fase de pré-campanha, haverá depois das convenções, espero ser um dos escolhidos do partido para ser candidato, e para onde nós estaremos em Brasília. E o primeiro projeto que eu vou apresentar, que vai ser, talvez já tenha até alguma coisa no Congresso lá, mas nós vamos ler o que tem lá e nós já estamos com o nosso projeto de lei pronto. Carteira de habilitação para jovens a partir de 16 anos de idade. Olha. Se você considerar que na Constituição de 88 ela deu ao jovem de 16 anos a liberdade dele escolher o presidente da República. Enquanto cidadão, essa é a missão mais importante que um cidadão pode ter. Quando, na minha juventude, a maioridade era 21 anos. Nós estávamos loucos para fazer 18 anos para poder entrar em filme que era proibido para menores de 18 anos. Isso é. Depois baixaram a maioridade para 18 anos. Se você considerar que o nosso jovem de hoje, eles dominam o mundo digital, né? O garoto de hoje, desde 16 anos, ele tem uma responsabilidade tremenda. Ele tem uma capacidade profissional excelente.
eu, enquanto jovem, eu fico 100 anos atrás dessa juventude de hoje, em termos de conhecimento de tecnologia. Nossa juventude tem totalmente condição de, hoje, dirigir um carro, onde nós temos já na China carros sem motorista. É verdade. O jovem hoje, ele já tem, através do Código Civil, o direito de ser emancipado com 16 anos. Ora, com 16 anos ele já pode. Se você não sabe, meu jovem, e você tem uma empresa de um blog, alguma coisa que você queira montar, você vai no cartório, se emancipa e você já pode normal, ter... Né? Você já é um cidadão pleno. É um cidadão pleno aquele que pode votar. Ora, um garoto, um jovem desse, que está sendo... estão menosprezando a capacidade dele profissional e de responsabilidade, não deixando que ele tenha a sua habilitação. Se ele tiver a sua habilitação, ele pode muito bem trabalhar, como você falou, uma pessoa menos aquinhoada, que seja já o responsável pela família. Tem muitos casos. Ele pode trabalhar como Uber, ele pode trabalhar numa motocicleta como entregador de pizza ou outras coisas. Ele terá muito mais oportunidades tendo como se locomover. Hoje, veículo é um negócio tão banal para as pessoas que têm uma extrema responsabilidade. Nós vimos agora um garoto que está fazendo já doutorado em Harvard com 13 anos. Quer dizer, a nossa juventude hoje é uma juventude totalmente diferente, extremamente irresponsável. Tem muita informação, né? Muita informação. E nós temos que dar a ele esse direito de, a partir de 16 anos, poder tirar a sua habilitação. E isso vai ser o meu primeiro projeto de lei que eu vou entrar no Congresso Nacional. Bom, Bonatti, você começou a falar da parte política e eu queria que você falasse um pouco dessa decisão, né? Você estava no comando da Secretaria de Segurança, que é uma secretaria extremamente importante em qualquer governo, como a gente já vem falando desde o início da entrevista, né? Acho que um dos principais problemas e até preocupações da sociedade é com relação à segurança. E aí, de repente, o Bonatti decide contribuir na política. Eu queria que você falasse um pouco dessa decisão e o que te motivou a isso. Nós sabemos que o tripé maior de problemas da sociedade é educação, saúde e segurança. Eu tive a honra, foi dado pelo governador Wilson Lima, de atingir o cargo maior da segurança pública, que é ser secretário de segurança. Isso aí me deixou realmente extremamente motivado, vi realmente a responsabilidade que eu tinha, né? Procurei desempenhar da melhor maneira possível, mas tem uma hora que você vê que você tem realmente que parar, refletir e ver que tem que tomar novos rumos. Eu sou movido a desafios. Eu já tinha atingido todos os desafios na segurança pública que eu poderia atingir. E vi que eu tenho condições bastante de continuar contribuindo com o povo da minha terra através da política. Sou um homem que gosta de diálogo, sou um homem que gosta de movido a desafios, e conversei com o governador, entreguei o cargo para ele, eu tinha que fazer uma cirurgia, que eu fiz em seguida, e conversando com a minha família, disse, olha, eu vou agora partir para a política. Eu quero ajudar o meu povo agora, criando os leis, conseguindo recursos para o governo, para que a gente possa realmente ver o nosso Estado melhor, o nosso Brasil melhor como um todo. Bom, aí a gente está falando de Brasília. E Brasília é aquela selva, né? Política de muitas cabeças, muitos egos e também muita disputa. E nós estamos vivendo um processo de disputa agora em Brasília com relação ao nosso modelo econômico, que é a Zona Franca, né? E eu queria que você falasse um pouco qual é a sua visão dessa problemática envolvendo a Zona Franca. Como é que o Bonatti enxerga isso tudo que está acontecendo com essas ameaças e essas decisões que estão sendo tomadas? Olha, Brasília para mim não é uma selva misteriosa. Eu fui assessor parlamentar da Polícia Militar em Brasília, em um determinado tempo. Eu conheço bastante a parte administrativa, conheço os ministérios, sei como me locomover. Isso é importante. Ali dentro. Né? Isso é muito importante. Eu não serei uma pessoa que faz uma assessoria, para mim, bastante enxuta, mas extremamente técnica e capaz. A Zona Franca é um problema que nós sabemos que já está aí há 50 anos. Ela já está chegando no seu limite. Uhum. Eu creio que mais uns 10 anos, realmente, nós temos, talvez a gente não consiga mais segurar. Ela é importantíssima para o estado do Amazonas, para Manaus, principalmente. É verdade. É muito importante. O que está sendo feito aí pelo ministro da Economia realmente está sendo um crime para nós. Nós temos que lutar por isso aí. Eu serei um lutador ferrenho
contra a extinção da Zona Franca, mas nós temos também que criar novas matrizes econômicas. É isso aí. Nós não podemos ficar limitados a isso aí, porque isso aqui só atinge a capital. Os reflexos para o interior são muito poucos. Eu tenho andado nos interiores do Amazonas e tenho visto isso. As pessoas do interior reclamam que não estão sendo dadas oportunidades. Ora, nós compramos tambaqui de Rondônia e de Roraima. Mais barato do que nós produzimos aqui. Eu sou produtor. Eu produzo peixe. Eu parei de produzir porque o peixe da ração não compensa. É complicado. A banana nossa vem de Roraima. Nós temos que... Tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. Nós ficamos limitados ali só em Zona Franca. Nós temos que olhar o Amazonas como um todo. Com outras, nós temos riquezas minerais. Nós podemos aqui fazer... nós temos o NPK aqui completo. Apenas basta agregá-los. Nós temos que ter essa exploração regulamentada. É um absurdo os garimpos ilegais estarem saindo toda a nossa riqueza e o governo não fazer nada. Nós temos que legalizar esses garimpos. Legalizando os garimpos, nós vamos trazer imposto para o Estado, nós vamos evitar poluição desenfreada como nós temos hoje no nosso rio. Isso é muito importante, Bonatti, porque assim, toda vez que a gente fala em legalizar garimpo, as pessoas acham que a gente está querendo legalizar algo ilegal. Mas a gente fala legalizar é o seguinte, é criar regras para a exploração daquilo, para que a pessoa que for explorar tenha responsabilidade ambiental, responsabilidade com o fisco, porque vai ter que recolher imposto, e que aquilo de fato se transforme numa atividade econômica que gere empregos formais, que as pessoas recebam salários, enfim, é isso, né, que a gente fala, e não legalizar algo que vai continuar sendo feito a qualquer custo, de qualquer jeito, né? Hoje quem domina os garimpos é o narcotráfico. É uma das vias de financiamento do crime, é o garimpo ilegal. Eu desafio alguém me mostrar um garimpeiro que tenha passado a vida todinha, que tenha terminado a vida bem com a sua aposentadoria. Ele não tem como se aposentar, que não é profissão. Nós temos que criar essa profissão, legalizar, beneficiar aquele homem que está mergulhando, muitas vezes morre lá no fundo do rio, por não ter um curso que deveria ser obrigado pelo Ministério do Trabalho, ele saber mergulhar, ele saber onde explorar, ter o controle do mercúrio. A legalização não quer dizer realmente que vá, como você falou, não estamos legalizando o ilegal. Nós vamos criar uma nova profissão, nós vamos criar uma nova fonte de renda para o povo e benefícios para a população como um todo, enquanto você vai pagar os seus impostos. Quando eu falei que eu acho isso muito... É porque a gente consegue enxergar claramente exatamente tudo que você está falando, que na verdade o que falta é um pouco de organização e de vontade também, de pegar, por exemplo, que você falou do pescado. As pessoas aqui têm interesse de fazer, só que a cadeia produtiva, ela não favorece. Quer dizer, a gente não tem incentivos para comprar ração, ou não tem produtores de ração que sejam competitivos para a gente poder produzir com um preço competitivo. E aí você acaba caindo num processo que é o que eu tenho dito. A gente estuda demais a Amazônia, tem um monte de estudo, de potencialidade, não sei o quê, e a gente não vai para a prática. Né? A gente fica sempre preso naquela história de, não, vamos ter, o que é o potencial? Eu acho que a gente já passou dessa época, né, Bonatti, de entender qual é o potencial da Amazônia. Eu tenho um irmão que foi pesquisador do INPA há muito tempo, era doutor em botânica. Há 30 anos atrás, eu andando com ele no INPA, a gente via que os americanos já sabiam tudo. Você vai no INPA, você pega os mapas, eles têm tudo mapeado da Amazônia. O potencial nós já sabemos há muito tempo. Nós temos agora que autorizar a exploração, né, de maneira racional, né, sem destruir a floresta, fazendo seu devido manejo, mas dando condição ao nosso homem. Antes da preservação da floresta, nós temos que olhar o homem que lá está, que precisa sobreviver de uma maneira digna, que traga realmente recurso e retorno para a nossa sociedade como um todo. E isso é que realmente, até hoje, nenhum governo conseguiu fazer. Bom, Bonatti, a gente já está caminhando aqui para o final da nossa entrevista. Eu queria que você falasse um pouco, já é um pouco mais da ideia, né? Você falou aqui duas coisas interessantes, né? Você citou que coisas importantes para a segurança são a educação e outro tema que você trouxe, que é o emprego, né? Que, querendo ou não... E aí eu queria que você falasse, você é a favor... A gente está vivendo essa polêmica, né, no Brasil já há algum tempo, né? Você é a favor de armar ou não o cidadão? Não de obrigá-lo a armar, mas eu sou a favor que o cidadão tenha o direito de escolher se ele quer ou não comprar uma arma para defender a sua família, a sua propriedade.
Ele tem que ter esse direito. Não obrigatoriamente ele será obrigado a comprar, mas ele tem que ter esse direito de comprar e, tendo condições psicológicas, passando por todos os cursos, todos os testes, inclusive portar essa arma no seu deslocamento de casa para o trabalho, para o seu sítio, para a sua fazenda. Eu sou a favor de não armar a população, mas dar à nossa população, ao cidadão, o direito de adquirir uma arma, se assim ele entender necessário. Bom, queria agradecer. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. É um prazer recebê-lo e desejar sorte. A gente sabe que o processo aí de pré-campanha já começou. Temos aí uma caminhada pela frente, mas todo sucesso aí nessa caminhada. Muito obrigado. Espero lhe encontrar em Brasília no próximo ano. Com certeza. Estaremos lá.